mais um devocional da manhã, mais uma oportunidade de estarmos juntos e tudo isso é muito bom. Graças a Deus, hoje nós vamos poder ler juntos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 ao 6. Paulo está falando que tudo ele fazia para o anúncio do Evangelho. Todas as coisas, todas as renúncias e os esforços que ele empregava, ele tinha em vista o anúncio do Evangelho, para que a palavra de Cristo chegasse às pessoas. Ele diz que ele esmurrava o próprio corpo, manifestando assim o esforço para que ele não fosse desqualificado, anunciando uma mensagem e vivendo completamente diferente daquilo que ele anunciava. Ele manifesta este esforço da parte dele, está escrevendo para esses irmãos, também chamando-os a que estejam se esforçando na caminhada cristã. E ele traz o exemplo da história de Israel com relação a isso, que começa assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, os nossos antepassados, os patriarcas, estiveram todos sob a nuvem, todos sob aquela nuvem que os acompanhava na peregrinação, todos estiveram sob a orientação de Deus e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, mergulhados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, ou seja, todos estiveram debaixo da liderança de Moisés, se identificaram com a liderança, porque foi Deus quem levantou este homem para guiar o povo naquela ocasião. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, lembrando do maná, todos receberam a provisão de Deus, a provisão, o pão de cada dia da parte de Deus. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, todos foram saciados na sua sede espiritual, na sua necessidade, através da manifestação de Deus. Então ele começa dizendo: não quero que ignoreis. E o ensino para a nossa vida é que nós não devemos ignorar os privilégios que nós temos recebido do Senhor. Não ignorar todos os privilégios. Quantos privilégios você tem recebido e eu tenho recebido? Nós temos o privilégio do acesso à presença de Deus, quando nós pensamos quem nós somos e, apesar do que somos, nós podemos conversar com Deus, nós podemos elevar a Ele as nossas orações, recebemos respostas. Tamanha é a nossa pequenez, mas somos ouvidos e respondidos pelo Senhor. Nós temos o privilégio de Deus nos dar uma família, dos nossos filhos, das pessoas que amamos, dos amigos. Deus nos dá o privilégio de trabalhar dentro do nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas emoções, as curas que nós recebemos da parte de Deus quando buscamos. Deus manifesta privilégios dentro da gente, fora da gente, o privilégio do perdão que nos acompanha todos os dias, o privilégio da salvação, fruto da graça e do favor de Deus na nossa vida. E aí você pode listar quantos privilégios você tem recebido. O privilégio de poder ler a palavra, de ter liberdade para isso nesse país. Ainda temos um privilégio enorme que muitos gostariam de ter. Então nós não devemos ignorar, e nós não ignoramos quando nós o reconhecemos, quando nós agradecemos e principalmente quando a gente, consciente de tudo isso, se submete voluntariamente em amor diante da vontade de Deus. Então ele diz: eu não quero que vocês ignorem os privilégios que vocês têm recebido. E ele continua: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aqui ele traz um ensino muito precioso, que a experiência da graça não significa que nada seja exigido, ou a experiência da graça não exclui o esforço. A experiência da graça para a salvação não carrega nenhum esforço nosso. Todo o esforço foi feito por Jesus na cruz.
A salvação é fruto do favor e da graça de Deus. Nós não fazemos nada para ser salvos. Deus decidiu nos salvar por meio do seu Filho, nos salvou. Nós, pela fé, acolhemos no coração. Significa dizer que a salvação não é alcançada pelos nossos méritos. Como a gente diz, porque eu não faço isso, não faço aquilo outro, então pode ser que eu tenha um lugarzinho no céu. Não, não é pelo esforço, é pela fé. Então, não é sobre isso que ele está falando, não é sobre esse esforço, porque com relação à salvação, o nosso único esforço é descansar em Deus. E olha que é um grande esforço o homem entender isso e confiar plenamente naquilo que Cristo fez. Mas existe um esforço para obedecer para o nosso próprio bem, que é mediante a consciência de que aquele caminho que Deus está apontando é o melhor para mim, por isso eu me submeto, mesmo quando o meu coração não quer, faço esse esforço porque eu sei que isto é melhor para mim. Se eu estiver nesse caminho da retidão, da justiça, no caminho da vontade de Deus que não contém nenhum mal para nós, e assim a gente muitas vezes crucificar o nosso próprio eu, entendendo que este é o caminho do Senhor, este é um esforço que nós devemos fazer. O esforço para ser bons, para limpar as coisas ruins dentro do nosso coração, o esforço para servir melhor a Deus, o esforço para cooperar com aquilo que Deus faz na transformação do nosso caráter, este esforço, coisa que aqueles homens e mulheres daquela geração não fizeram. Ele diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, embora eles beberam da mesma orientação, da mesma provisão, foram saciados da mesma sede, estiveram debaixo da mesma liderança do homem de Deus que Deus levantou. Deus não se agradou deles, porque não houve nenhum reconhecimento segundo o amor, nenhuma obediência e submissão como fruto de alguém que é consciente pela fé da graça de Deus. Por isso eles ficaram prostrados no deserto. Uma geração inteira morreu no deserto, porque não acolheram aquilo com amor, não reconheceram e não valorizaram. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que Deus está falando aqui para a gente também na sua palavra, que a gente não precisa aprender errando. Como fruto da graça de Deus, até mesmo nos nossos erros nós encontramos lições, quando apesar de errantes, e aí então confessamos, nos arrependemos, temos a oportunidade de olhar para trás e tirarmos lições. Esse é um fruto da graça de Deus, mas esse não é o método de aprendizado de Deus. Nós não precisamos aprender errando, podemos aprender nas instruções de Deus, podemos aprender através da história da nossa vida, das coisas que acontecem com as pessoas que vivem à nossa volta, através da história passada mesmo, de pessoas que já não estão mais entre nós, mas podemos aprender através da vida delas como não errar. E esse é um caminho bem mais saudável do que aprender errando, E é por isso vem então essa palavra preventiva. Ora, estas coisas que estão registradas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu quero deixar esse devocional para você e do meu coração também, para a minha vida, para que a gente caminhe nos esforçando para sermos melhor, para nos submetermos a Deus, para entendermos e acolhermos a vontade dele dentro de nós e pratiquemos aquilo que temos aprendido. Este esforço é o melhor caminho para nós, é um benefício para nós. Nós não compramos a salvação com ele, nós apenas vamos ter uma vida muito melhor se assim a gente se esforçar. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, naquilo que devemos fazer, porque podemos descansar naquilo que é a tua parte. O Senhor não falha. Ajuda-nos, ó Pai, a falharmos menos e a te obedecermos mais com alegria e consciência em fé. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e te dê uma boa semana. Derrame da graça e da bênção dele sobre a sua família.